Como é que eu lido com a depressão do meu dependente depois de uma recaída? Ele fica deprimido, ele fica envergonhado, fica muito triste, fica arrasado mesmo. E eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Nesse vídeo aqui eu quero ajudar você, não só a você saber lidar com essas recaídas, como também a você entender melhor o porquê que isso acontece. E se for a tua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vinda, minha amiga. Meu nome é Karina, eu sou a esposa do Cadu, eu sou uma esposa codependente em tratamento e em recuperação, e esse aqui é o canal da nossa família, o canal do Casal Primavera, onde a gente compartilha com vocês as nossas experiências, os nossos aprendizados e a nossa jornada de recuperação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreve aí no nosso canal. Você vai ter aí toda semana um vídeo que vai levar para você uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de esperança, fazer você encontrar o caminho das flores, porque a gente sabe que nenhum inverno dura para sempre. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora nossa lá do Instagram. A gente fez uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, eu quero te convidar a você conhecer o nosso Instagram e seguir a gente por lá também. Lá a gente posta todos os dias, a gente fala e se comunica pelos stories e a gente também pode falar pelo direct. Então corre lá depois desse vídeo aqui e segue o Casal Primavera por lá também. Eu conto com você, viu? E olha só, a pergunta dessa seguidora foi a seguinte para mim. Karina, como é que eu lido com a depressão do meu dependente pós uma recaída? Vendo essa pergunta, foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu achei muito importante essa pergunta, porque é uma dúvida muito recorrente, tanto namoradas como esposas têm muitas dúvidas a respeito das recaídas dos seus dependentes. Por isso que eu quero que você assista esse vídeo até o final, para você entender de fato o que é uma recaída e, caso ela aconteça, como você pode lidar com ela. E o que é uma recaída? Se a gente procurar no dicionário, a gente vai ver que recair é o ato ou efeito de cair novamente, de voltar a cair. Então a gente entende que só recai quem está de pé, não é verdade? Se a gente trouxer isso para a nossa realidade de codependentes que têm um adicto ou um dependente na nossa vida, nós vamos entender que esse dependente ele só vai recair se antes ele estiver de pé. Como é que a gente sabe quando esse adicto, quando esse dependente está de pé? Nós consideramos que esse adicto ou esse dependente está de pé quando ele está em tratamento, em recuperação. Então veja bem, nós temos aqui um adicto, um dependente químico ou alcoólico que está em tratamento, que está em recuperação. Por algum motivo, ele fez uso de alguma substância psicoativa e ele recaiu. Ele voltou a cair novamente, ele caiu novamente. Nesse caso, nós temos uma recaída. Outra coisa importante da gente entender: o que caracteriza quando esse dependente está em tratamento, está em recuperação? Isso é muito importante da gente saber, porque quando nós olhamos para um adicto em tratamento e em recuperação, a gente percebe que ele está fazendo uso de um conjunto de ferramentas. Esse adicto ele pode estar passando por uma internação ou saiu recentemente de uma internação, ele frequenta os grupos de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, ele frequenta as reuniões de anônimos, ele não vai mais frequentar velhos ambientes, em hipótese alguma vai fazer uso de qualquer substância psicoativa que altere o seu humor. Muitas vezes ele vai passar em terapias com psicólogos, terapeutas, ele pode fazer também um tratamento com um psiquiatra, com auxílio de alguma medicação para controlar a sua ansiedade, a sua depressão, a compulsão. Ele também pode fazer uso de literaturas, ele vai praticar a sua espiritualidade. Um adicto que realmente está em tratamento e está em recuperação, ele procura em toda a sua forma de viver uma nova forma de viver. Você vai notar nitidamente que o comportamento dele vai ser diferente. Ele vai procurar ter uma postura mais honesta e mais verdadeira diante da família, diante da sociedade. É muito nítido de você ver, de você enxergar um adicto que realmente está em tratamento e realmente está em recuperação. Para a gente considerar que um adicto realmente está em recuperação, é preciso um conjunto de coisas, um conjunto de ferramentas. E isso vai ficar muito nítido para você perceber, principalmente
por conta e através dos comportamentos e das atitudes desse dependente. Eu queria compartilhar com você uma opinião pessoal minha, baseado na minha experiência e naquilo que eu aprendi frequentando grupos de reuniões para codependentes, através de algumas literaturas e também de conteúdos que eu busco na internet. Existe uma grande diferença entre um adicto, um dependente que está em tratamento e está em recuperação, e um dependente que está tentando ficar limpo, que não está usando ali a sua substância de preferência por força de vontade. Ele está fazendo força para não usar, mas ele não está em tratamento e não está em recuperação. E quando a gente fala de dependência química ou alcoólica, a gente precisa entender que nós estamos falando de uma doença. A Organização Mundial da Saúde reconhece a dependência química ou alcoolismo como doenças. É uma doença progressiva, irreversível, ou seja, é uma doença que não tem cura e é uma doença de fins fatais. Um adicto, de fato, um dependente químico, um dependente alcoólico que desenvolveu a dependência, se a gente entende que ele é portador de uma doença, nós vamos entender que para que ele fique bem, para que ele não faça mais uso, para que ele consiga se manter sem fazer uso, limpo, né? Ele precisa de tratamento, ele precisa estar em tratamento, ele precisa estar em recuperação. A gente ouve muito essa comparação só para vocês entenderem um exemplo comparativo da dependência química com a diabetes, por exemplo. A pessoa que é portador da diabetes, ela vai precisar tomar insulina, ela vai ter que mudar a sua alimentação, ela não vai poder comer açúcar em hipótese alguma. Existe um tratamento para a doença da diabetes, assim como existe um tratamento para a doença da dependência química ou do alcoolismo. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Um adicto que recai, um adicto que tem uma recaída, é porque esse adicto antes estava de pé, estava em tratamento, estava em recuperação. Se esse adicto só está fazendo força ali para ficar limpo, ele fica ali, sei lá, 3, 4 dias sem fazer uso, uma semana, 15 dias, e ele volta a fazer o uso, na realidade, esse adicto não está tendo recaídas, esse adicto continua no uso. Eu posso exemplificar isso para você, trazer uma história verídica, a minha própria história. No tempo do meu casamento, em que meu marido estava na adicção ativa, né, estava fazendo uso contínuo, existiu sim algumas situações, né, em alguns momentos ali daqueles anos, né, que nós passamos sofrendo muito com a doença dele. Existia alguns momentos que por culpa, por remorso, ou por não querer mais fazer o uso, havia sim ali uma depressão, né, que ele tinha, que ele sofria, e aí ele tentava se manter abstêmio, ele tentava ficar limpo, fazendo muita força, né? A gente não conhecia um tratamento, a gente não tinha informação, nunca buscamos, e aí ele chegou a ficar 3, 4, 5 dias, até mesmo uma semana sem fazer uso de nenhuma substância. E aí eu achava que ele a conseguia, né? Meu coração se enchia de esperança, de expectativa, e eu pensava, nossa, agora acabou, agora tá tudo bem. E depois ali de alguns dias, até mesmo uma semana, ele voltava ao uso e eu achava que aquilo era uma recaída, mas na verdade não. Ele estava tentando ali segurar a onda dele, manter o autocontrole dele, mas sem tratamento, sem esse conjunto de coisas, de ferramentas que eu falei aí para vocês no início do vídeo, fica muito difícil. Dependência química é doença e doença precisa ser tratada. E agora, se eu tenho um adicto que está em tratamento, acabou de sair de uma internação, está frequentando os grupos de apoio, está mudando a sua forma de viver, utilizando medicamentos, está fazendo terapia, está praticando a sua espiritualidade, realmente esse adicto ele está em recuperação, ele está em tratamento. E se esse adicto recair, o que eu devo fazer? Qual é a minha postura? Como eu devo lidar com isso? E para responder sobre isso, eu vou partilhar com você a minha experiência. Quando eu e o Cadu iniciamos o nosso processo de recuperação e de tratamento, e quando eu falo nós, é justamente para que você entenda que a sua participação, a sua colaboração, sua contribuição nesse processo é fundamental, principalmente se você for a esposa, a namorada, a mãe ou a familiar desse dependente. É imprescindível que você também inicie o seu processo de recuperação, participando das reuniões, buscando informações, conhecimento nas literaturas, a prática também da sua espiritualidade. É muito importante, gente. Se nós realmente queremos ajudar o nosso dependente, o nosso adicto, nós também precisamos estar em recuperação. Então, quando nós iniciamos o nosso processo de recuperação, o Cadu ia muito bem.
ele estava participando das reuniões. Quando eu falo participar das reuniões dos grupos de anônimos, é com muita frequência, com muita assiduidade. Nós frequentávamos as reuniões todos os dias e ainda frequentamos, né? Então, ele estava ali na sua busca por conhecimento, pelas literaturas, praticando a sua espiritualidade, revendo os seus comportamentos e as suas atitudes, evitando velhos ambientes. Como eu falei, um conjunto de coisas, não é verdade? Que é muito importante. E estava tudo indo muito bem. E de repente ele teve ali uma recaída. Eu digo uma recaída porque durante um daqueles dias, né, do início do nosso processo de recuperação, essa recaída aconteceu. E é importante eu dizer para você também que a recaída, nós aprendemos que ela faz parte da doença, mas ela não faz parte do tratamento. Então, se um adicto está firme ali, está engajado, está motivado, está comprometido com a sua recuperação, dificilmente ele vai recair. Mas pode acontecer. Como a gente aprende, a recaída ela faz parte da doença, não faz parte da recuperação, mas ela faz parte da doença. E a gente não pode garantir, né, que nunca vá acontecer. Com ele aconteceu, e quando ele teve essa recaída, ele teve essa recaída, fez uso da sua substância em um dia específico, mas no mesmo dia em que ele fez uso dessa substância, ele voltou para as salas de reuniões, ele continuou no seu tratamento, conversou com seus padrinhos, né? Porque é importante que o adicto em recuperação, em tratamento, tenha essa outra ferramenta muito importante, que são os padrinhos que vão ajudá-los, são aquelas pessoas mais próximas, aqueles companheiros próximos que vão ajudá-los no seu processo. Ele fez o uso e no mesmo dia ele retomou a sua recuperação, as reuniões, a busca da sua espiritualidade. Ele teve ali uma recaída, mas não voltou ao uso. Quando nós estamos junto com o nosso dependente, nós estamos preparadas ali para alguns percalços que podem acontecer, nós vamos saber lidar melhor com aquela situação. Então, quando eu soube dessa recaída dele e eu vi ali a vontade dele, o desejo dele de continuar o seu tratamento, de não retroceder, é óbvio que eu fiquei ao lado, que eu fortaleci, que eu dei forças para ele nesse processo, mas eu também estava em tratamento. Então, eu estava meio que preparada para lidar com o que pudesse acontecer. É lógico que a gente nunca espera uma recaída, a gente nunca está esperando que algo de ruim aconteça, mas nós também não criamos grandes expectativas. Afinal de contas, a gente tem consciência de que ele é portador de uma doença crônica, uma doença irreversível, progressiva e fatal. E a única coisa que nos resta para que a gente fique bem é nos manter em tratamento. Então foi isso que eu fiz, gente, quando a recaída aconteceu. Ele ficou deprimido, ele ficou chateado, ele ficou desapontado com ele mesmo, mas ele continuou, ele não desistiu, ele permaneceu no seu processo de recuperação. Eu sempre falo isso em todos os vídeos aqui no YouTube. A nossa recuperação é um processo diário e é um processo contínuo. Então, por ele não ter desistido, por ele ter continuado, de fato, eu vi ali o comprometimento dele, real, verdadeiro, de ficar bem, e por isso eu permaneci do lado dele e permaneço até hoje. Graças a Deus, só por hoje, tá tudo bem por aqui. E é isso que eu desejo para você, minha amiga, meu amigo que está assistindo esse vídeo. Tem jeito sim, mas a gente precisa dar o primeiro passo, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não deixa de deixar seu comentário, se inscrever no canal, deixar seu like. E se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, seja membro do nosso canal. Você vai poder receber vários benefícios exclusivos que a gente tem para os membros aqui do canal. Inclusive, vai receber o nosso e-book, onde eu compartilho um pouquinho mais da nossa história, um pouquinho mais do Casal Primavera para vocês e como a gente iniciou o nosso processo de recuperação. Um beijo para você, fica com Deus, meu amigo, minha amiga, e eu vejo você no próximo vídeo.